Sou formado em técnico em eletrotécnica e vou estar ministrando para vocês aí esse curso de ajudante de eletricista, beleza? Primeiramente, quero compartilhar aqui a tela. Aqui a gente tem o cronograma básico do curso. Ainda vou organizar direitinho para pular na sala, mas esse aqui é o básico. Há duas informações que a gente precisa ter aqui. Esse curso ele terá início, teve início semana passada, né? Teve a palestra, tanto do monitor quanto minha e dos nossos coordenadores. Então, ele curso se iniciou dia 16 de novembro e ele tem previsão de término dia 31 de janeiro de 2023. Como que vai ser a dinâmica desse curso? A gente tem algumas aulas, né? Desde já vou deixar acertado aqui com vocês. Nossas aulas serão toda quarta-feira, a partir das 20h30, o mesmo horário de hoje, para a gente já se adaptar. Então, toda quarta-feira, nós teremos esses dias aqui, ó, 16, até o dia 19 de janeiro de 2023. Então, todas as quartas-feiras desse período, a gente vai se reunir aqui nessa sala para poder fazer as nossas web aulas. As primeiras aulas do curso é pedido o seguinte, que a gente falar sobre soft skill, né? E o que é soft skills? Vocês estão fazendo um curso que ele é de uma qualificação técnica, né? Mas antes das qualificações técnicas, vocês têm que ter algumas habilidades, digamos, comportamentais, na verdade. Então, não é que vocês precisam ter, mas vocês vão ser informados, porque essas habilidades não é apenas para o curso, mas é para a vida profissional também. Tem sido cada vez mais exigido no mercado de trabalho. Então, soft skills, né? Aí depois, está programado aqui para o dia 10 de dezembro, para a gente iniciar realmente a parte, né, de eletricidade. Aí nós vamos ter iniciando eletricidade, medidas de grandeza, riscos elétricos e segurança com trabalhos elétricos, tecnologias e práticas, e vocês vão terminar interpretando um projeto elétrico, né? Ter noções de como se interpreta um projeto elétrico. Como que vai ser a avaliação desse curso? A avaliação desse curso, ela vai se dar apenas por uma prova. Ao final, né, a gente vai ter as aulas e quando vocês verem as aulas, aí a gente vai ter uma prova e tem que tirar acima de 70%, na verdade. E quando atingirem essa prova, aí vocês atingiu acima de 7, vocês vão estar habilitados a estarem emitindo o certificado desse curso. Beleza? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom? Não tenho nenhuma, não. Beleza, então, pessoal. Olha, a gente vai começar aqui pelas soft skills. Antes, quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Só um momento. Aqui, ó. Essa é a página. é, Todos conseguiram acessar essa sala aqui? Essa página que eu estou mostrando? Sim. Então, aqui nós vamos ter vários conteúdos, mas o que eu vou pedir para vocês, principalmente, são a partir daqui, ó. Módulo 1, módulo até o módulo 4, e essas duas apostilas serão a nossa base, né, do curso de eletricidade em si. E no fim, nós teremos a avaliação, e aqui, ó, avaliação final do curso. Aí vocês terão duas tentativas de fazer, né? E tem que atingir no mínimo 70%.
Aí, depois que vocês conseguirem, vai ter aqui a certificação, vai ter o link exclusivo para vocês obterem o certificado deste curso. Aqui na biblioteca vai ter onde ficará gravada as nossas web aulas. Então, não participei no dia de hoje, mas eu quero assistir em outro momento. Então, vocês vêm aqui na biblioteca e essa aula vai ficar aqui com o dia certo. Por exemplo, hoje é dia 23/11, então vai estar aqui um vídeo e a aula do dia 23/11. Sem mais delongas, vamos aqui ao conteúdo do curso. Começando por esse aqui, ó, que é sobre as soft skills. Deixa eu voltar um pouco aqui. Então, o módulo 1 que diz para nós competências e habilidades do profissional 4.0. Por que é competências e habilidades do profissional 4.0? Porque hoje não é mais futuro, é o presente que nós estamos vivendo, chamado indústria 4.0. Então, vocês vão encontrar um mercado de trabalho que eles exigem essas habilidades. Mas que habilidades são essas? Nesse primeiro módulo, ele tem essas quatro que vão nortear o nosso desenvolvimento, que são competências e habilidades, inteligência emocional, comunicação e novas tecnologias, ferramentas que vão melhorar a nossa produtividade. Então, aqui, ó, um módulo básico, né, do que a gente precisa adquirir nesse curso. Então, indústria e o profissional, efeitos do avanço tecnológico, papel do ser humano, ou seja, é um tópico voltado de conectar os valores humanos, né, o lado mais humano do trabalhador. Porque hoje as empresas elas não tratam apenas, é só um funcionário. Não, elas importam com várias coisas. Vocês podem ver que hoje tem muitas empresas que se importam com a questão da diversidade, com a questão do preconceito. Então, a empresa não se tornou apenas um lugar de, vou lá, trabalho, né, e vou receber meu salário. Não, elas importam como que você se relaciona com seu colega, como que você se relaciona com seu superior. Então, esse lado humano, porque, assim, às vezes uma pessoa ela tem todas as competências técnicas, mas ela não desenvolveu habilidade comportamental, ou seja, ela não sabe se comunicar com clareza, ela tem dificuldade de lidar com outras pessoas, e isso acaba atrapalhando na hora, né, de um processo seletivo, ainda mais que todas as empresas eles usam psicólogos na hora de contratar alguém. Então eles aplicam testes e já conseguem ter noção mais ou menos de qual o perfil se adequa ou não à indústria deles. Então não sabe se comunicar, então se tiver algum problema, como que ele vai reagir, né? Então eles observam tudo isso, então não é só questão tenho que saber todas as habilidades técnicas. Não, você tem que saber sim, mas você tem que desenvolver essas outras habilidades também. Então, para nós iniciarmos, como eu falei, a indústria 4.0, ela já está em curso. Então, a gente pensa, não, mas isso é o futuro. Não, isso já é o presente. A indústria só fala nisso atualmente e quer também que todos os profissionais eles se adequem, né? Eles estejam inseridos nessa indústria 4.0. E qual que é o ponto da indústria 1.0, 4.0? Tem um dilema que o povo fala assim, que daqui a uns anos os robôs, né, vão fazer o trabalho dos humanos. E a indústria 4.0 é justamente para separar esse mito, né? Porque uma coisa, por exemplo, você fazer atividade repetitiva. Se uma máquina consegue fazer isso com a mesma qualidade, então não tem porquê realmente um trabalhador estar executando. Mas aí a gente pensa, então vai tirar o trabalho, o emprego, né, dessa pessoa? Não.
Porque aí ela vai ter outras, né, coisas para fazer além disso. Aquele trabalho mecânico, que às vezes é até exaustivo, que a gente usa muito a nossa capacidade física, ele vai ser trocado pelas máquinas. E o que que acontece? A gente vai ter que usar mais o nosso corpo físico, usar menos o nosso corpo físico e mais a nossa mente, né? E é nisso que ele vai ajudar nós aqui, como nós vamos ver daqui a pouco. Estou passando aqui, ó, competências e habilidades do profissional 4.0. Qual que são essas competências? Pensamento crítico e inovação, aprendizagem ativa, criatividade, resolução de problemas complexos, liderança, empreendedorismo e inteligência emocional. Vou falar de cada um deles com vocês, começando por pensamento crítico. O que é pensamento crítico? Aqui ele dá a explicação dele, a definição, né? Mas o que a gente precisa entender em pensamento crítico é o seguinte: alguém chegou para a gente e falou: olha, esse trabalho se faz dessa forma. Você tem que seguir esse passo a passo aqui. Ok. Aí você vai e começa meio que a repetir, né, esse comportamento. Observa que isso é uma coisa que, né, se você começar a fazer todos os dias, vai ser uma rotina aquilo ali. Mas aí, quando você adquire o pensamento crítico, o que que acontece? Você passa, será que você começa a pensar assim: será que tem uma forma melhor de fazer isso que eu estou fazendo? Será que tem uma forma de fazer isso que eu vou me cansar menos? Será que tem uma forma de fazer isso que eu não vou me atrapalhar tanto? Será que tem uma forma de fazer mais eficaz? Então, o pensamento é crítico. Você observa o processo do que está sendo feito e começa a observar e você olha todo dia, todo dia eu faço isso dessa forma, né? Eu tenho que fazer isso na máquina, eu tenho que, sei lá, todo dia a atividade que você faz é a mesma. Aí você para pensar um pouco e fala: não, espera aí, de que forma que eu posso fazer isso melhor? Tipo, tem alguma forma mais prática? Será se isso aqui não está enrolando demais? Então, quando você desenvolve o pensamento crítico, você começa, né, a ter essas situações de questionamento. Aí pode ser que olha, você pode chegar no seu superior e falar assim: olha, observei que a gente estava fazendo dessa forma, que tal a gente tentar dessa outra maneira? Eu acho que vai ter uma produtividade melhor, eu acho que a gente vai fazer mais rápido. Por exemplo, você pega um trabalho que são de 6 pessoas, exemplo aleatório, 6 pessoas estão fazendo um trabalho, né? Aí, aí você vai e observa como é que cada um está trabalhando. Será se essas 6 pessoas fizessem de outra forma, não renderia ainda mais? Então, é curiosidade, né? É isso de não, ainda que você esteja na rotina, você olhar e pensar: "Não, mas tem uma forma diferente? Ah, mas onde eu trabalho, por exemplo, não tem o que eu posso fazer de diferente, né? Não tem nada assim que eu posso." Mas isso, o pensamento crítico não é só apenas para o seu trabalho, mas na sua vida também, né? Nos seus relacionamentos. Então, você começar a abrir a mente para ter a curiosidade, né, de entender como é que as coisas são feitas e se elas podem ser melhoradas. Então, esse é o pensamento crítico que a indústria 4.0 exige de nós. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Esse curso, agora que vocês estão participando, ele é um exemplo disso, de aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Por quê? Porque a gente tem o nosso encontro uma vez por semana, certo? Mas se vocês como é um curso online, vocês podem ter a curiosidade de ir lá na apostila e olhar, né? Porque como a aula vai ser agora só na semana que vem, então vocês pegam a apostila e começam a olhar, né? O que vai fazer. Aí vai começar a vir dúvidas, porque vocês vão ler algo que vocês não tinham visto ainda. Aí o que que você faz? Você leu alguma coisa, não entendeu nada. Lê novamente e anota a dúvida.
Porque aí quando chegar aqui na aula, vocês vão, olha, professor, eu li esse material aqui e fiquei com a seguinte dúvida. Então, isso é uma estratégia de aprendizagem. E é por que que é uma estratégia ativa? Porque vocês vão ter que ir atrás do conhecimento. O conhecimento está todo nessa aba aqui, ó. Módulo 1, 2, 3, 4, apostila do curso, apostila complementar. E na biblioteca também, se eu não me engano, nós temos aqui o módulo 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, tem bastante material que vocês podem olhar, né? E desenvolver essa aprendizagem ativa. Qual que é a diferença da atividade ativa, por exemplo, da atividade passiva? Na escola, que é uma aprendizagem passiva, porque o professor ele fica falando, né, muito tempo. Aí quando ele passa o exercício, aí a gente está usando a aprendizagem ativa, porque é o nosso momento de ir lá e resolver, de fazer. Não tem, às vezes a gente acha chato uma aula, nossa, mas esse professor falou demais hoje. Nossa, eu não entendi. Ele falou tanto que eu acabei nem prestando atenção ou nem entendi. E na aprendizagem ativa não, é vocês vão lá, leem, pesquisam, aí teve dúvida, traz para o professor e ele tirar as nossas dúvidas, beleza? Criatividade, originalidade e iniciativa. Essa competência aqui está muito conectado a duas competências, que é empreendedorismo e o pensamento crítico. Quando a gente fala que a indústria 4.0 vai automatizar todas as coisas, né? Você não vai precisar de humanos, né, de trabalhadores para fazer as atividades que a máquina faz. Ok. Mas é, aí que entra uma coisa que é única apenas nossa, que é a criatividade. As máquinas, elas podem ser programadas, né? Você faz várias coisas com elas, mas elas não pensam por si mesmas. Tanto que é um ser humano que tem que ir lá programar ela para fazer aquela atividade. Então, a criatividade é isso. Você começar, quando você pega o senso crítico, né? O pensamento crítico, e começa a observar. A criatividade, o que que ela faz? Ela começa a testar aquilo que veio do pensamento crítico. Não, deixa eu ver se dessa forma aqui dá certo. Deixa eu tentar fazer diferente. É você realmente experimentar, você, né, colocar em prática aquilo que você observou. Não, isso aqui, o jeito que eu estou trabalhando não está dando certo. Você vai e tenta uma nova maneira. Aí, se der certo, por exemplo, aí você explica para os seus outros colegas e fala para ele: olha, eu fiz dessa forma e deu certo. Quer tentar também? Eu acho que melhora a nossa forma de trabalhar. Então, essa é a criatividade. É isso que as empresas buscam atualmente. Pessoas que são capazes, né, de questionar, de pensar, de ter iniciativa. Quando a gente fala da aprendizagem ativa, é de ter iniciativa também. Porque vamos supor que eu sou um aluno desse curso e eu só venho nas aulas que o professor está falando. Aí depois, no final, vou fazer, né, a prova lá. Pode ser que eu tire a nota que eu preciso, né, do meu certificado. Que eu consegui gravar, absorver. Mas se a gente for lá no material, ler, estudar, isso é ter iniciativa. É a gente, né, dar o primeiro passo. É a gente começar antes da aula do professor. Ah, mas eu não tenho tempo. Veja que é o seguinte, a criatividade, o pensamento crítico, ele não está ligado a gente ter tempo ou não. Então, é fruto da nossa observação. Então, comecem a partir de hoje, por exemplo, a observar tanto o que vocês fazem, né, seja no trabalho, seja aonde vocês forem. Comece a observar as atitudes de vocês e veja se tem algo que pode ser mudado. Não é também chegar assim, oh, vamos mudar aí as coisas. Não, observa primeiro. Aí depois a gente vai. Não, realmente precisa? Não precisa? Segue em frente. Beleza? Resolução de problemas complexos. Essa daqui
já vai que esse aqui é o seguinte. A gente pode olhar para as coisas e tem duas formas de reagir. A gente pode olhar para um problema e reagir de duas formas para ele. Ou a gente olha o problema e fala, né, isso aqui realmente não tem solução. Ou então a gente fala, não, esse problema deve ter alguma solução. Alguém, né, já fez algo parecido e resolveu. Então eu posso resolver também. Então, veja que resolução de problemas com essas habilidades, elas estão é, bastante interligadas. Né? Eu não faço, não, eu sou apenas bom resolvedor de problemas. Mas para você ser um bom resolvedor de problemas, você tem que ativar o senso crítico. Você tem que ter a criatividade para resolver ele. Então, resolução de problemas complexos nada mais é do que você usar o senso crítico para observar o que pode ser melhorado, a criatividade para ver como que vai resolver, né? E você chega à solução do seu problema. Então, a gente às vezes fala, mas não tem o trabalho que eu faço sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Aí é nessa hora que a gente entra nessa habilidade aqui, fala, não, pode ser que, né, tenha uma forma melhor de fazer esse trabalho. Então, essa é a resolução de problemas complexos. Você observar, desenvolver e avaliar opções e implementar as soluções. Ou seja, usou o senso crítico, a criatividade e agora a gente implementa essa solução. Liderança e influência social. Ter disposição para liderar, encarregar-se, oferecer opiniões e direção. A gente pode olhar e pensar assim, nossa, mas será se um dia eu posso chegar a um cargo de liderança? Será se eu tenho, né, essa habilidade? E às vezes existe sempre uma grande confusão do seguinte: uma pessoa que é extremamente, né, tem grande habilidade no trabalho dela, né? Você chama ela, ela resolve tudo. Mas às vezes ela não sabe transmitir o conhecimento que ela tem. Ela não sabe falar assim, ela resolveu um problema, mas ela não sabe te explicar como que ela resolveu. Você pergunta, mas como que você resolveu isso aqui? Ah, fiz aqui assim e resolvi. Sabe, ela não tem a clareza. Ela às vezes fica com receio de falar, não, mas é porque se eu falar, ela vai aprender e vou, né, vou até ser demitido. Então, a gente tem que pensar o seguinte: liderança não é apenas a gente chegar num cargo, né, de chefia, por exemplo. Não, quando a gente lidera, a gente ajuda o nosso colega no trabalho e a gente dá abertura para ele depois nos ajudar. E isso é até uma forma de gastar menos energia, porque você ajuda um colega seu a fazer uma atividade melhor, aí vai sobrar menos trabalho para você fazer. Então a gente tem que sempre pensar o seguinte: tem gente que às vezes ele sabe fazer alguma coisa e ele não gosta de compartilhar aquilo que ele sabe. Mas a verdade é que pensa o seguinte: se você sabe alguma coisa e compartilha, você ganhou duas coisas, porque você confirmou aquilo que você sabe e você aprendeu a ensinar outra pessoa. E a gente pode pensar, mas não quero ser chefe, não quero, né? Não interessa por isso não. Mas olha aqui, ó, as habilidades. Cultivar a escuta para elaborar uma boa comunicação. Expressar opiniões divergentes de forma construtiva, de maneira franca e respeitosa. Clareza sobre seus interesses, pontos fortes e de melhoria. Trabalho de forma colaborativa. Oferecer ajuda quando percebe necessidades dentro ou fora de sua área de atuação. Ou seja, a liderança, veja que ela engloba várias coisas. Ou seja, cultivar a escuta. Quantas pessoas gostam de falar, 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 mas já percebeu quantas gostam de ouvir? São poucas. Comunicar de forma objetiva, simples e clara. Gente, esse aqui é, acho que, um dos tópicos mais demandados de hoje. Porque vamos supor que você usou o senso crítico, a criatividade,
Mas chega na hora da resolução do problema, como é que você vai explicar? Se você se confunde, na hora de explicar você fica na dúvida, não sabe, né, conectar as ideias. Então, comunicar de forma objetiva, simples e clara, é quando eu chego assim: "Olha, gente, nós vamos resolver esse problema dessa forma, seguindo esse passo a passo". Pronto, todo mundo entendeu. Aí as pessoas que não fizerem daquela forma, é porque ela não entendeu, mas do jeito que você falou, se você pergunta: "Alguém tem dúvida?", todos respondem: "Não, não temos dúvida, professor". Então, esses são as componentes da habilidade liderança. Ou seja, gente, vocês, em alguns dias nós vamos começar, a habilidade técnica, né, que é a eletricidade. Mas isso aqui, ó, é importante até mesmo para você que vai pegar, vamos supor, você vai aprender o curso de ajudante de eletricista e vai. Alguém sabe que você aprendeu o curso de ajudante de eletricista, mas ele já considera você como eletricista. Mas aí você chega lá assim, ele vai chamar você: ô, fulano, você fez o curso, será que você não pode resolver esse problema na minha casa? Aí você chega lá e ele pergunta: quanto que você vai cobrar? O que que tem que ser feito? Se você não tiver uma comunicação objetiva, simples e clara, ele não vai entender o que você falou, né? E provavelmente ele não vai falar: mas ele sabe resolver, mas ele não sabe nem fazer um orçamento. Eu pedi para fazer um orçamento, quanto que ele vai cobrar a mão de obra dele. E ele não sabe me explicar. Então, não é apenas no trabalho, né? Vamos supor, vocês sendo funcionário de uma empresa, mas até mesmo no empreendedorismo, né? De vocês começarem, vou fazer um bico, né? Então, você tem que se comunicar de forma objetiva, simples e clara. Entenderam? Ou seja, sejam claros. Isso não é apenas no trabalho, tá, gente? Esse tópico aqui, eu acho ele sensacional por isso, porque vocês não vão usar apenas no trabalho de vocês, mas na vida cotidiana também. Empreendedorismo, capacidade de pensar e agir sobre as oportunidades com criatividade e inovação para a geração de valor individual e coletivo. Esse exemplo aqui ele é bom, sabe? É o seguinte: você pode, às vezes, trabalhar na empresa, né? E às vezes você resolve um problema lá. Mas quando você começa a pensar, né, com empreendedor, de forma empreendedora, aí o que que acontece? Você pensa o seguinte: em vez de resolver só o problema do seu chefe, do seu patrão, você fala, aí vem um insight na sua cabeça assim: eu acho que eu posso resolver ainda para esse problema. Outras pessoas devem ter esse problema, acho que eu posso resolver para elas também. Aí vem as outras habilidades. Ah, mas como que eu vou resolver isso? Como que eu vou divulgar isso? Aí, essa é a capacidade empreendedora. E empreendedorismo aqui, gente, não é apenas, né, vou abrir uma empresa. Não. Tanto que eu falei aqui, ó, você pode prestar esse serviço para outra pessoa. Se vai abrir empresa ou não, isso você escolhe lá na frente. Mas aí você viu esse problema e você sabe que é capaz de resolvê-lo, aí você começa a oferecer para mais pessoas. Fala: olha, se você precisa resolver essa questão, eu sei te ajudar. Aí a pessoa: sabe mesmo? Aí vem a outra habilidade. Sabe comunicar com clareza? Sei. Seu problema lá tem que seguir esses parâmetros para poder ser resolvido. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Não, tá ok pra mim, Ouvindo? professor. Beleza, então eu vou continuar a aula aqui, tá? Ó, não preocupem, a gente vai falar sobre a parte elétrica, provavelmente não hoje, mas é que a gente precisa passar essa parte aqui para vocês, para, né, ajudar vocês no complemento do curso. Inteligência emocional. Inteligência emocional, hoje, isso está muito demandado. O mercado, ele quer pessoas que tenham controle
da sua inteligência emocional. E aqui é o que difere, né, da nossa inteligência, como é que eu posso dizer? Técnica, né? Nós vamos aprender a inteligência técnica daqui a pouco. Eu vou explicar para você, olha, como é que se liga uma lâmpada, como é que interpreta um projeto, o que é uma fase, o que é um neutro. Isso daqui a pouco eu vou explicar para vocês. E quando eu explicar, vocês vão entender, né? E depois vão fazer a prova para validar o conhecimento técnico de vocês. Mas a inteligência emocional, eu não posso falar assim, olha, pessoal, vocês têm esse problema aqui e tem que resolver. Não, sabe por quê? Porque cada situação ela requer um tipo de resposta. Então é na inteligência emocional que a gente vai desenvolver isso. Ou seja, primeira coisa é autoconhecimento, é você entender as suas emoções, é entender de onde vem os seus suas frustrações, né? O que faz você sonhar. Então, é fazer esse autoconhecimento, vai fazer vocês entender, por exemplo, alguém chega em você e fala assim, nossa, mas você é... sabe de nada, por exemplo. Ah, mas se você se conhecer, fala, não, eu sei, né? Essa pessoa que ela está falando, vocês vão ignorar o que aquela pessoa vai dizer, porque ela não condiz com o que você acha que é. Então, quando vocês começarem a desenvolver o autoconhecimento, aí vocês vão ter mais autoconfiança. Porque alguém vai falar assim, não, mas essa pessoa não. Né? Quando vocês receberem alguma crítica, aí vocês vão analisar essa crítica de quem ela veio. Por que será que ela veio dessa pessoa? Que eu fiz está correto? Está correto. Então, vocês vão olhar e não vão se deixar bater, ou seja, aumenta a confiança de vocês. Agora, por exemplo, vocês erraram. Aí o que acontece? Eu reconheço meu erro, né? Eu não vou descontar a minha frustração em outra pessoa. Por isso que é extremamente importante a gente se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente não deixa que as outras pessoas nos critiquem apenas para satisfazer o ego delas. Não, quando elas vierem nos criticar, a gente vai ver. Não, realmente essa pessoa tem razão. Se ela tem razão, ok, vou reconhecer meu comportamento errado. Não tem razão, não vou me abalar com o que aquela pessoa falou. Autorregulação. Manter emoções fortes sob controle e gerir relacionamento. Isso aqui é importante porque tem determinados. Agora a gente está chegando na reta final do ano, né? Então a gente tem Natal, por exemplo, num shopping center, nas lojas do shopping, os vendedores provavelmente estão sobrecarregados, né? Tem muito cliente que tem que ser atendido, tem que entregar, tem que atender direito. Aí, mas a gente tá na correria, né? Um dia cansativo, porque atendeu muito cliente. Aí chega o nosso chefe, né? E ele fala de uma forma que parece que nosso trabalho foi em vão. Mas aí a gente vai olhar no autoconhecimento e não vai deixar a gente se abalar nesse momento. A gente vai manter a nossa emoção sob controle. Então, é nesses momentos, pessoal, que é de suma importância a gente desenvolver o autoconhecimento. Porque eu sei que esse aqui não é fácil. Todo dia nós vamos lidar com emoções diferentes. Pode ser que um dia a gente vai trabalhar, nosso filho às vezes ficou doente em casa, ou a nossa mãe não tá passando alguma, né, enfermidade, ou então às vezes uma situação financeira, mas a gente não pode deixar essas situações nos controlar. Então a autorregulação é importante para isso, para a gente manter as coisas sob controle, ainda que parece que, né, tá tudo desmoronando, mas a gente, né, consegue segurar as emoções. Não é segurar, mas manter sob controle. Percepção social. Compreender diferentes pontos de vista e motivações emocionais em situações variadas.
Isso aqui, ó, é sobre como a gente age no meio que a gente vive, né? Então, respeito com o próximo, diálogo. Se você tiver um problema no seu trabalho, tenta resolver primeiro por meio do diálogo, conversa com seu superior. Ah, não tem conversa, né? Do jeito que tá, é melhor eu sair desse trabalho. Conversa com outra pessoa, né? Porque com diálogo a gente não vai encontrar quem compartilha das mesmas opiniões que a gente o tempo todo. Na verdade, a gente vai encontrar mais gente que pensa diferente da gente do que gente que concorda. Então, para a gente não ficar o tempo todo, né, batendo em ponta de faca, o que resolve isso é o diálogo. Compreender e ler sinais verbais, não verbais, físicos ou não aparentes. Às vezes aqui você convive com seu colega, você olha para ele e já, né, consegue olhar. Ah, meu colega, esse meu colega, ele tá diferente hoje, ele tá triste, aconteceu alguma coisa. Ou seja, através de, ele não falou nada. Às vezes você olha no outro colega e vê que tem uma mancha estranha, assim, sei lá, no braço, foi arranhado. Então, é um sinal não verbal. Ninguém te contou, mas você viu alguns sinais nele. Ou então, você falou bom dia. Aí ele, bom dia. Ou, né, reagiu de forma diferente que ele não está habituado. Escutar e se importar com o que está acontecendo com pessoas à sua volta. Demonstrar entendimento e compreensão de normas sociais e do ambiente de trabalho a partir da perspectiva do grupo. Ou seja, a gente importar, né, não só apenas com a nossa satisfação pessoal, mas com a do nosso colega também, de entender, né, o que está gerando insatisfação no nosso meio, ainda que é, os nossos desejos estejam atendidos, mas e nossos colegas? Será que, né, o trabalho deles também está sendo reconhecido? Isso aqui é importante, pessoal, porque eu não sei onde vocês trabalham, mas tem alguns lugares que, para uma promoção de um funcionário, eles fazem uma avaliação geral e o que conta não é apenas o que o supervisor vai dizer, mas como também os colegas dele observam o comportamento dele, como é que é ele no trabalho. Então, por isso que é importante sempre estar atento a esses sinais. E por fim aqui, trabalhar de forma colaborativa e construtiva em pequenos ou grandes grupos, assumindo a liderança quando necessário, motivar seu grupo, motivar e influenciar seu grupo de pares de maneira ética e positiva. Esse aqui, pessoal, eu não sei vocês, mas é muito bom você trabalhar num lugar, por exemplo, onde você sabe em quem você pode pedir ajuda, por exemplo, onde você está com dúvida numa questão técnica, você fala, não, vou perguntar para esse cara que ele vai me ajudar a resolver. Vou perguntar para essa mulher que ela vai me ajudar a resolver. Então, quando vocês começam a trabalhar de forma colaborativa, é muito importante saber que na empresa de vocês tem alguém que, né, se apertar demais em você, você sabe quem pode te ajudar. Então, a inteligência emocional, ela trabalha essa questão, né, muito forte das nossas emoções, dos nossos relacionamentos com os nossos colegas, com os nossos superiores, até com quem tem um cargo abaixo de nós também. Tem gente que, por exemplo, agora ele é chefe, não fala com ninguém. Já, não sei se vocês já observaram, não é nem observaram, mas já ouviram esse comentário, né? Ah, foi só fulano chegar no cargo de chefia, ele não é mais nosso amigo. Então, às vezes ele nem é porque deixou, né, de ser amiga, é porque as demandas do trabalho estão grandes. Mas a gente tem que sempre estar atento a esses sinais, né, de que se eu estou deixando meus colegas de trabalho, porque só porque eu estou num cargo
liderança, eu começo a tratar mal aqueles que limpam, por exemplo, o local onde eu trabalho, não dou bom dia pro porteiro. Então, tem que começar a observar essas coisas, beleza? Esse aqui também, ó, é ser capaz de se adaptar a diferentes grupos e ambientes, lidando bem com mudanças e novas situações. Então, vejam que está tudo interligado, né? Essas habilidades, por quê? Ser capaz de se adaptar a diferentes grupos é a mesma coisa de desenvolver o nosso pensamento crítico. Porque através do desenvolvimento do pensamento crítico, mudanças vão acontecer e novas situações também. Então a gente tem que ser capaz de se adaptar. Ah, não, as coisas agora vão mudar, vão ser feitas de forma diferente. Não quero mais ficar aqui. Não, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a mudança faz parte de uma melhoria. Está aberto a feedback e buscar novos aprendizados para alavancar seu crescimento pessoal, desempenho profissional e do grupo. Ou seja, aqui vocês estão buscando um novo aprendizado. Vocês vão sair daqui melhores no sentido de vão ter uma habilidade profissional. E quando vocês adquirem uma nova habilidade profissional, o que acontece? A chance de você ter um salário melhor aumenta. Aí você começa a ter atitude empreendedora, você começa não apenas a ganhar mais do seu trabalho, mas fazer outros trabalhos além do seu trabalho. Então, quando você está aberto ao feedback, o que é feedback? É o receber de volta algo relacionado ao que foi feito. Ou seja, eu recebi uma demanda no meu trabalho e eu executei, né, com toda a dedicação e fui lá e fiz e entreguei. Aí o seu superior tem que vir até, não apenas o superior, mas seu colega, o seu superior vem e fala: olha, o trabalho que você fez foi legal, parabéns. Olha, esse trabalho que você fez foi bacana, ajudou a gente demais. E um feedback negativo também. Olha, eu sei que você se dedicou, né, mas não atingiu plenamente aquilo que a gente esperava, mas a gente pode melhorar nesses seguintes aspectos. Porque às vezes a gente está começando um trabalho, né, e a gente não sabe fazer da melhor maneira, mas se alguém chega na gente, olha, eu acho que você pode fazer de uma forma assim, né, para melhorar, para você conseguir entregar melhor, acho que você pode fazer dessa forma. Aí a gente tem que estar aberto a ouvir. É ruim uma crítica negativa, se ela depende da forma como ela foi feita. Se foi relacionada à forma como a gente fez o nosso trabalho, não. Porque alguém falou, olha, se melhorar isso, se melhorar esse ponto, aí vai ficar ok. Aí beleza, a gente, né? Não, beleza, eu vou melhorar isso aqui para entregar. Aí eu fui ouvir o feedback negativo. Negativo não, né? Falando para me implantar melhorias. Aí eu vou e colocar essas melhorias. Aí deu certo. A pessoa, aí tá vendo? Ó, aquele feedback foi legal, né? A gente melhorou e conseguiu entregar. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, a gente vai só até esse ponto aqui, beleza? A gente vai só até esse ponto aqui. Na próxima aula, mesmo horário, quarta-feira que vem, tá? A partir das 8h30, nós vamos ter o nosso outro encontro. Quem quiser adiantar alguma coisa, começa lendo as apostilas. Ah, quero entender questão de soft skill, quero só aprender o curso. Tem lá na atividade complementar, certo? Vocês vão lá em conteúdo do curso, pega apostila complementar, é a última do curso. Aí são 236 páginas. Aí tá lá explicando várias coisas. Aí vocês podem começar a ler, tá? Que vai ajudar já na prova de vocês também, lá na habilitação, na prova que vai dar o certificado para vocês. Beleza? Alguma dúvida? Algum questionamento, sugestão? Já aceito feedback também de vocês, tá bom? Se tiver uma forma que a gente pode, né, construir a aula, de uma forma melhor, que eu sei que o tempo de vocês, ele é precioso também.
Pra mim aqui tá tranquilo, professor. Então, pessoal, eu não sei se vocês têm o grupo da turma ainda, mas se vocês quiserem providenciar, né, para um ajudar o outro, nós vamos nessa jornada até o dia 19, 19 de janeiro. Então, vocês fazem, né, para um ajudar o outro aí, na leitura do material, né, na questão de tirar dúvidas. Vocês mesmos podem ir tirando dúvida com vocês, mas como eu falei, esse curso ele vai ter uma prova apenas no final, ou seja, vocês vão ter que entender apenas o que vai ser passado na aula e fazer a leitura do material. Não vai ter exercício, né? É apenas essa prova mesmo. Aí, só para a gente finalizar, vou deixar gravada essa aula, tá bom? Lá na biblioteca, como eu já tinha dito antes. Aí eu vou deixar lá salvo. Para quem não participou, quem participou no dia de hoje, né, provavelmente não vai querer assistir novamente. Mas para quem não participou, se vocês conhecerem, eu vi que a turma ela é bem grande, e então vocês conversem com os colegas e falam, não, você não foi ontem, e até entendo quem não veio hoje, porque não está escrito em lugar nenhum, eu mandei mensagem, né? Mas também vou atualizar o cronograma, tá? Então, toda quarta-feira, às 20h30, vai estar lá uma planilha falando as datas da aula para ninguém se perder. Então, quando vocês entrarem na sala, vai ter tudo certinho, combinado? Combinado, certo. valeu. Ok, tudo certo. Então, pessoal, muito obrigado por hoje, viu? Uma boa semana para todos. Quarta-feira nós nos encontramos novamente, beleza? Igualmente. Então, obrigado aí. Boa noite.